Olá, pessoal! Nesta quarta aula do módulo 1, Freire e o Brasil, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais, apresentaremos algumas críticas à obra Educação como Prática da Liberdade e algumas repercussões do pensamento freiriano. Na aula anterior, analisamos a concepção pedagógica de Freire a partir dos capítulos 3 e 4 de Educação como Prática da Liberdade. Agora, exporemos determinados aspectos da crítica às ideias de Freire. Destacaremos a autocrítica freiriana a respeito da noção de conscientização, a crítica de Cuchy ao desenvolvimentismo de Freire e apontaremos a influência do filósofo e intelectuais da atualidade, como Bell Hooks e Moacir Gadotti. Utilizaremos slides com trechos de textos e tópicos sobre o tema para facilitar a exposição. Todo o material estará disponível para você baixar, consultar e compartilhar. Vamos à aula. Vamos lá, então, à aula 4, Críticas à Educação como Prática da Liberdade. Para esta aula, a gente vai fazer o seguinte: eu vou projetar alguns trechos de textos que também estão presentes no nosso caderno pedagógico. Só que no nosso caderno pedagógico, estes trechos estão um pouco maiores. Aqui, vou destacar apenas algumas passagens dos trechos que estão lá no caderno pedagógico para que a gente possa fazer uma leitura e destacar determinados pontos, indicando outras referências para quem depois quiser aprofundar no assunto. Comecemos, então, com a autocrítica freiriana. Neste pequeno trecho, que é retirado da obra Ação Cultural para a Liberdade, temos, então, uma reflexão de Freire sobre a noção de conscientização, tal como ela era elaborada e trabalhada por ele no início do seu projeto pedagógico, quando, então, ele escreveu Educação como Prática da Liberdade. E ele também vai falar um pouco sobre os usos que a noção de conscientização estava tendo naquele momento. Lembrando que Ação Cultural para a Liberdade é um livro já da década de 70, que reúne escritos de final dos anos 60, quando Freire já está exilado, já está desenvolvendo seu trabalho no Chile e escritos ali até o início dos anos 70. Citemos Freire. Uma das críticas é a crítica que a mim mesmo me faço pelo fato de, em Educação como Prática da Liberdade, ao considerar o processo de conscientização, ter tomado o momento do desvelamento da realidade social como se fosse uma espécie de motivador psicológico de sua transformação. O meu equívoco não estava, obviamente, em reconhecer a fundamental importância do conhecimento da realidade no processo de sua transformação. O meu equívoco consistiu em não ter tomado estes polos, conhecimento da realidade e transformação da realidade, em sua dialeticidade. Era como se desvelar a realidade já significasse a sua transformação. Diga-se de passagem que, em Pedagogia do Oprimido e em Ação Cultural para a Liberdade, já não é esta a posição que tomo em face do problema da conscientização. A praxis que medeia estes dois livros daquele me ensinou a ver o que antes não me havia sido possível ver. Mas é sobretudo em textos mais novos, entrevistas ou pequenos ensaios, como Educação, Libertação e Igreja, que resultam de minha experiência mais recente, que a abordagem deste problema toma uma feição distinta da que se encontra em Educação como Prática da Liberdade. O mesmo equívoco em que caí no começo de minhas atividades venho surpreendendo na minha experiência atual, às vezes mais acentuado em pedagogos que não veem as dimensões e implicações políticas de sua prática pedagógica. Daí que falem em uma conscientização estritamente pedagógica, diferente daquela a ser desenvolvida por políticos. Uma conscientização que se daria na intimidade de seus seminários, mais ou menos asséptica, que não teria nada que ver com nenhum compromisso de ordem política. Uma tal separação entre educação e política, ingênua ou astutamente feita, enfatizemos, não é apenas irreal, mas perigosa. Pensar a educação, independentemente do poder que a constitui, desgarrá-la da realidade concreta em que se forja, nos leva a uma das seguintes consequências:
De um lado, reduzi-la a um mundo de valores e ideais abstratos que o pedagogo constrói no interior de sua consciência, sem sequer perceber os condicionamentos que o fazem pensar assim. De outro, convertê-la em um repertório de técnicas comportamentais, ou ainda tomar a educação como alavanca da transformação da realidade. Sintetizemos alguns aspectos desse trecho no seguinte slide. A conscientização, então, para Freire, quando ele começa a rever o que é o processo de conscientização a partir das novas experiências que ele tem, seja no Chile, seja em outros locais por onde ele trabalhou, quando depois ele começa a se envolver também no Conselho Mundial de Igrejas, a conscientização, então, começa a apresentar outros aspectos que Freire não havia detectado adequadamente ainda na obra Educação como Prática da Liberdade. Como ele afirma, qual que é o problema, então, da questão da conscientização em educação como prática da liberdade? Segundo a própria perspectiva de Freire, revendo o seu trabalho, faltaria uma dialeticidade dos polos do conhecimento, que é o polo subjetivo, e o polo da transformação, que é o polo objetivo da realidade. Ainda em Educação como Prática da Liberdade, e também na primeiríssima obra, que é Educação e Atualidade Brasileira, o que temos presente na noção de conscientização é sim a ideia de uma tomada de consciência, de um desenvolvimento da tomada de consciência, mas ali Freire detecta ainda uma ingenuidade da sua parte, que é pensar que essa tomada de consciência já seria, então, esse motor psicológico que, de alguma maneira, já levaria à transformação da realidade. O que ele vai perceber nas suas outras experiências, no final dos anos 60, no início dos anos 70, é que a relação entre percepção, conhecimento da realidade, transformação, ação sobre a realidade, demanda uma perspectiva mais dialética. Não basta apenas você perceber a realidade para querer modificá-la. Esses aspectos que levam em consideração a dimensão da subjetividade serão mais trabalhados por Freire em Pedagogia do Oprimido, quando ele vai detectar algo que não está presente em obras anteriores, que é a noção de introjeção do opressor, que coloca, então, uma dificuldade a mais nos aspectos ligados à subjetividade presentes no processo de conscientização. Mas, além disso, dessa ingenuidade que ele aponta no início do seu trabalho, nas suas primeiras obras, há também um segundo aspecto, que é o aspecto, então, ligado ao problema da conscientização estritamente pedagógica, como se isso fosse possível. A ideia, então, de que alguns começavam, então, a trabalhar com as noções freirianas e pensavam na possibilidade de realizar uma conscientização estritamente pedagógica, seria uma ideia irreal, porque ela pressuporia, então, uma cisão que não é possível de ser encontrada na realidade entre educação e política. Isso não significa que há uma simples assimilação entre educação e política, ou da política na educação, ou da educação na política, mas há uma relação intrínseca entre ambas, a ponto que, nas obras posteriores à Educação como Prática da Liberdade, e isso vai aparecer muito forte, até mesmo na sua última obra, que Freire publicou em vida, que é a Pedagogia da Autonomia, a questão da politicidade da educação será algo muito ressaltado pelo autor. De modo que, se num primeiro momento do seu pensamento temos todo um trabalho que aponta a relação entre educação e política, ganhando maior criticidade a percepção dessa relação entre educação e política, mas há também, no primeiro momento das suas elaborações teóricas e dos seus trabalhos práticos, uma preocupação metodológica acentuada, no decorrer da sua obra, o tema da politicidade da educação ganha uma maior relevância, quando Freire, então, vai debater de maneira mais aprofundada e com maior detalhe a relação entre educação e política, e assim fazendo a crítica de uma concepção meramente instrumental da conscientização, como se fosse possível uma conscientização estritamente pedagógica, no sentido de ser uma conscientização meramente instrumental, técnica, como se
a utilização de uma determinada técnica por si só já pudesse levar a um processo de conscientização. Isso seria um tiro no pé da própria perspectiva crítica freiriana, pois a conscientização não se reduz, assim como a alfabetização, a mera aprendizagem técnica, mas a uma percepção mais acurada dos problemas da realidade, uma apropriação crítica das próprias técnicas. Essas observações que o Freire faz sobre a conscientização estão, como a gente disse, na obra Ação Cultural para a Liberdade. Temos ali no slide uma capa de uma das edições dessa obra, que apresenta várias edições, e o texto mais específico de onde extraímos a citação de Freire é o texto chamado Algumas Notas sobre a Conscientização. Mas a crítica aos usos e às inapropriações que se faziam do termo conscientização, vocês também encontram em outros textos de Freire, além do Ação Cultural para a Liberdade, também em algumas entrevistas, como ele mesmo indicou no trecho que acabamos, então, de ler. Passemos agora a uma crítica sobre as ideias freirianas, realizada por um autor ainda pouco conhecido no Brasil, mas que tem uma penetração maior em outros países na América Latina, que é Cush. Rodolfo Cush é um filósofo argentino que nasceu em 1922 e faleceu em 1979. Temos aí no slide, no canto superior direito, uma foto de Rodolfo Cush. Filósofo e professor no ensino secundário na Universidade de Buenos Aires e em outras universidades argentinas e bolivianas. Cush realizou viagens de pesquisa e trabalhos de campo na região noroeste da Argentina e no altiplano boliviano, entrando em contato, então, com as populações desses locais, sobretudo com as populações indígenas também. Cush acaba desenvolvendo um trabalho que tem uma relação, que desenvolve uma relação, então, muito próxima entre a filosofia e a antropologia. Além disso, Cush é conhecido como um dos autores que contribuiu para a emergência da chamada filosofia da libertação, uma importante corrente de pensamento filosófico surgida na América Latina no final dos anos 60, início dos anos 70, que teve alguns dos seus expoentes principais origem na Argentina, mas também autores de outros lugares da América Latina. Poderíamos até mesmo identificar Freire como um filósofo da libertação tranquilamente, ainda que Freire não estivesse envolvido nos inícios dos primeiros congressos sobre a filosofia da libertação, quando ocorreram, por exemplo, na Argentina, e dos quais Cush participou. Mas ambos, Cush e Freire, partem de uma noção de libertação para pensar os processos, então, de construção da liberdade, de transformação da realidade na América Latina, com as suas acentuações diferenciadas na maneira de compreender esse processo de libertação e na forma de conceituá-lo também. Alguns temas de destaque, então, da obra de Cush são o tema da cultura, o que ele trabalha como a geocultura do dominador, quando ele vai analisar a questão da conquista da América Latina e como essa conquista da América Latina, desde o momento da colonização até no século XX, quando Cush ainda escreve, coloca em embate dois etos diferenciados, um etos popular, indígena, e um etos, então, colonial europeu. Cush também acaba se dedicando a investigar o tema da sabedoria popular e do pensamento indígena. Algumas obras significativas do autor são A Sedução da Barbárie, que é de 1953, América Profunda, uma das principais obras da filosofia latino-americana no século XX, que é de 1962, O Pensamento Indígena e Popular na América, de 1973, Geocultura do Homem Americano, que é de 1975 e 76, e Esboço de uma Antropologia Filosófica Americana, de 1978. A obra completa de Cush está publicada em 4 volumes na Argentina. Infelizmente, ainda há pouquíssima circulação de textos traduzidos de Cush para o português.
Um destes textos é o que apresentamos no caderno pedagógico, e que vamos projetar aqui um pequeno trecho que é de um artigo, originalmente um artigo, onde Kusch debate as ideias desenvolvimentistas e debate, então, as ideias freirianas, tomando ali como ponto de partida os textos de Freire que giram em torno de educação como prática da liberdade. O trecho que vamos mostrar para vocês, ele depois vai ser, originalmente, então, ele é um artigo, esse artigo depois ele é utilizado para compor a obra Geocultura do Homem Americano. Na imagem, vocês têm ali um retratozinho da capa das obras completas de Kusch, e no curso a gente vai disponibilizar também aí para vocês o tomo específico onde Kusch tem a obra Geocultura do Homem Americano, e vocês podem ter um contato com o pensamento desse autor, que é um autor importante para o pensamento latino-americano no século XX. Passemos, então, a ler um trecho da crítica de Kusch. Este autor, Freire, manifesta atitude realmente favorável e compreensiva em relação ao camponês. Tem clara consciência da dimensão do envolvimento, por assim dizer, ou condições reais em que vive o camponês. Entretanto, não chega a extrair daí todas as consequências do caso. Em última instância, acaba propondo também, ainda que muito habilmente, uma mutação do ethos popular. Mas, como faz com profundo e completo conhecimento do tema, oferece condições à elaboração de uma crítica séria a esta forma de encarar o desenvolvimento. Por exemplo, é curioso o sistema binário de classificação que ele utiliza em sua exposição. Diz, por exemplo, que a posição normal do homem no mundo, como um ser de ação e da reflexão, é a de admirador do mundo. Um pouco mais adiante, qualifica tal posição como distanciada da natureza e acrescenta em seguida que os camponeses encontram-se de tal modo próximos do mundo natural que se sentem mais partes dele do que como seus transformadores. Um dos argumentos centrais de Freire e também de alguns desenvolvimentistas a qualquer preço é, por exemplo, o da oposição entre homem e natureza, com a consequente prédica que atribui ao homem para que este assuma toda a sua liberdade e toda a sua realização, a missão de transformar a natureza. Mas é claro que a oposição entre o homem e a natureza, a consequente luta pelas necessidades e, finalmente, a transformação da natureza, não passam de um mito que, em grande parte, reflete um preconceito próprio da cultura ocidental. Digo preconceito porque não existe uma absoluta consciência de que o homem esteja realmente chamado a transformar a natureza. A transformação é relativa. Este trecho, então, foi extraído do artigo Os Preconceitos que Costumam Acompanhar as Teorias Desenvolvimentistas, Análise Crítica da Metodologia, de Paulo Freire. Como dissemos, este artigo depois vai aparecer como capítulo, um capítulo chamado Geocultura, no capítulo Geocultura e Desenvolvimentismo, do livro Geocultura do Homem Americano, que é de 1975-76, a sua publicação. A crítica de Kusch, ele pega, então, Paulo Freire como uma expressão no campo da educação de um ideário desenvolvimentista que apresenta determinados problemas quando pensamos a questão do desenvolvimentismo em culturas que se portam, então, com outros ideais que não os ideais de uma cultura ocidental pautada na noção de progresso, de desenvolvimento, de oposição entre o homem e a natureza. O que Kusch aponta como problemático na perspectiva freiriana e dos demais desenvolvimentistas, e aí a gente poderia pensar em todos os autores ligados, por exemplo, ao ISEB, no caso brasileiro, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, é o seguinte, que a crítica que Freire faz, a proposta que ele apresentaria, então, para a educação, acaba promovendo, mais do que uma perspectiva emancipatória, acaba oferecendo uma transformação do ethos
popular a partir do desenvolvimento. Nesse sentido, então, o que estaria embutido na análise freiriana, por exemplo, da sociedade brasileira, como é apresentado em Educação como Prática da Liberdade, o que ele coloca como ideal, o que ele debate enquanto a noção na questão da noção da liberdade, por exemplo, seria próprio, então, de um ideal de uma cultura ocidental que estaria embutido em algumas noções desenvolvimentistas, que também estariam presentes em Freire. Então, o ideal ocidental estaria presente nas perspectivas desenvolvimentistas e também, no caso, em Freire, sobretudo em Educação como Prática da Liberdade, quando detecta-se, num autor como Freire, a oposição entre homem e natureza, a ênfase nas noções de liberdade, consciência e objetividade. Segundo Kusch, essas seriam noções ligadas, então, a um ideário ocidental que pensa o ser humano na sua relação com a natureza numa perspectiva de oposição, enquanto, na visão de Kusch, a partir das pesquisas que ele teria realizado com relação ao ethos popular e aos ethos indígenas na América Latina, ele então teria detectado que, ao contrário de uma oposição, como é presente nas teorias desenvolvimentistas e é presente, então, nas reflexões antropológicas freirianas, o que haveria seria, do ponto de vista do ethos popular, dos ethos indígenas, uma determinada simbiose entre o homem e a natureza, e não uma perspectiva, então, de oposição. E, se não há uma perspectiva de oposição, não haveria a necessidade da transformação da natureza. Por isso, então, Kusch aponta, ao final dessa passagem que a gente leu, que a oposição entre o homem e a natureza, a transformação da natureza, seria um determinado mito da cultura ocidental. Seria, na visão dele, uma certa forma de abstração europeia, porque, na perspectiva de Kusch, de fato, a transformação da natureza não ocorre em todos os seres humanos, em todas as situações. Mesmo a pessoa que viveria na cidade, ela não faria, de fato, uma transformação direta da natureza, vista que essa transformação direta da natureza, ela é intermediada pela fábrica, pela indústria, né? Pelas máquinas. Então, não é uma transformação direta. Daí a crítica dele a esse mito da transformação, ao que ele chama, então, de mito da transformação da natureza, como uma abstração europeia que não encontraria uma concretude mesmo na realidade latino-americana, por exemplo. Essas, então, são algumas das críticas de Kusch. O que ele visa detectar é que haveria, então, a partir de uma perspectiva desenvolvimentista, alguns elementos de um ideário ocidental que, de alguma maneira, se contraporiam, então, a um ethos popular latino-americano, se contraporiam, então, a essa América profunda de raízes indígenas. A crítica de Kusch é interessante porque ela poderia nos levar, então, a pensar nas questões hoje muito debatidas sobre a decolonialidade ou a descolonização do pensamento. Agora, também haveria de ver se a perspectiva do Kusch também não apresenta, de alguma maneira, alguns ideários ocidentais que estão ali embutidos. Esta observação sobre a crítica de Kusch e talvez a possibilidade de se aplicar a crítica que ele faz à sua própria obra, a gente pode encontrá-la num livro Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica, escrito por Walter Cohen, uma referência interessante e de um autor que conhece bastante também da reflexão sobre a educação na América Latina. Fica, então, um apontamento e a indicação para quem quiser se aprofundar na investigação, seja do pensamento de Kusch, seja do pensamento de Freire. Passemos, então, agora a destacar algumas influências do pensamento freiriano. A gente poderia apresentar uma gama, talvez, ali, de autores, de correntes, de movimentos. Mas aqui vamos destacar apenas duas. A primeira delas, Bell Hooks. Bell Hooks nasceu em 1952 e ainda atua no contexto, então, nos Estados Unidos.
Ela estudou em escolas segregadas na infância, então ainda na zona rural, no sul dos Estados Unidos, e durante a adolescência em escolas integradas. Escolas segregadas, então, aquelas escolas que se tinham só para negros ou só para brancos, e as escolas integradas, depois de todo o movimento de mobilização da sociedade civil, o movimento negro norte-americano, pensando, então, as escolas integradas, onde se estudariam brancos e negros. Bell Hooks viveu, então, a sua infância e a sua adolescência a partir dessas duas experiências escolares, de segregação e de integração. E isso é muito presente nos seus textos, que apresentam, então, uma carga testemunhal grande, muito parecido também com o que a gente acaba encontrando em Freire, que dialoga a sua experiência vivida com os seus estudos em filosofia, sociologia, literatura, etc. Bell Hooks é também docente, foi docente da Universidade de Yale e da New School em Nova York. É uma conhecida escritora, ativista e professora. Ela acaba debatendo alguns temas que tocam de perto a reflexão freiriana, e ela reconhece as influências que Freire tem no seu próprio pensamento pedagógico. Podemos destacar alguns temas, então, da reflexão pedagógica em Bell Hooks. O tema da educação como prática da liberdade, a ideia, então, da necessidade de uma participação, de um conhecimento significativo e do engajamento, né? Uma participação na investigação sobre o conhecimento, tanto por parte do professor quanto por parte do estudante, a ideia de que o conhecimento deva ser significativo, tocar a existência, e de que o conhecimento envolve também uma perspectiva de engajamento. Por isso, ela falar, em outros momentos, da defesa de uma pedagogia engajada. Educação democrática é um outro tema que aparece forte em Bell Hooks, quando ela acaba dialogando, então, com autores da tradição dos Estados Unidos, como o Dewey, e fazendo também uma ponte com um autor como Paulo Freire. Então, autores que debatem tanto Dewey quanto Freire, e a gente poderia ainda acrescentar, para pensar no contexto brasileiro, Anísio Teixeira, que não é citado por Bell Hooks, mas que está, então, neste campo de autores que debatem a relação entre educação e democracia e defendem uma escola democrática para um contexto e uma sociedade democrática. Além do tema da escola da educação democrática, Bell Hooks também se dedica a outros assuntos, como a questão da descolonização do pensamento, o debate sobre o antirracismo, uma perspectiva feminista, sobretudo do feminismo negro, e faz também uma análise da sociedade norte-americana do ponto de vista, então, da crítica social e também da crítica cultural. Além disso, alguns temas são importantes na pedagogia de Bell Hooks, como o tema do entusiasmo, do prazer e do amor na prática pedagógica. Elementos que tocam também dimensões da perspectiva pedagógica freiriana, que é pautada, por exemplo, no diálogo, e tem na matriz dialógica a questão do amor, da esperança, da confiança, né, na prática pedagógica. Além disso, um outro tema importante da obra de Bell Hooks, e que dialoga bastante com a perspectiva freiriana, é a ideia de que a sala de aula deve ser uma comunidade de aprendizagem. Se quisermos usar uma linguagem freiriana, a sala de aula deve ser um autêntico círculo de cultura. Então, a sala de aula não como um local onde se doam determinados conhecimentos de uma pessoa que detém esse conhecimento, por exemplo, o docente, e alguém que supostamente não deteria nenhuma forma de conhecimento, que seriam os estudantes, mas a sala de aula como uma comunidade, então, de aprendizagem, de investigação conjunta que engaje docentes e discentes. E Bell Hooks explicitamente se apropria da noção de conscientização em Freire, traduzindo-a como consciência e engajamento crítico. Bell Hooks tem uma trilogia do ensino, trilogia que ainda não foi completamente traduzida para o português, mas duas dessas obras já temos disponíveis na língua portuguesa. Então, uma primeira obra é Ensinando a Transgredir, que tem como subtítulo
Educação como Prática da Liberdade, escrita em 1994. No canto inferior direito, aqui, vocês têm a capa da edição brasileira de Ensinando a Transgredir, que traz como subtítulo justamente o título da obra de Freire que estamos investigando, Educação como Prática da Liberdade. Pelos títulos e subtítulos, a gente já vai perceber como que Bell Hooks dialoga e está influenciada por Paulo Freire. A segunda obra da trilogia do ensino é Ensinando Comunidade, uma Pedagogia da Esperança, de 2003. Novamente, Pedagogia da Esperança, subtítulo da obra Ensinando Comunidade, traz ali uma referência também à obra Pedagogia da Esperança, de Paulo Freire, que é escrita nos anos 90. E o terceiro livro, Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, que é de 2010. Em todas essas obras que debatem sobre o ensino, Bell Hooks estabelece um diálogo crítico se apropriando de algumas categorias freirianas para pensar a questão da educação em seu contexto. Destaquemos, então, dois trechos onde Bell Hooks aponta essa influência e tece algumas críticas e mostra como que Freire foi importante para que ela pudesse pensar a realidade educacional em que estava vivendo. Bell Hooks e Freire. Citemos, então, Bell Hooks. As duas citações são extraídas da obra Ensinando a Transgredir. E, lembro mais uma vez, vocês têm também um trecho maior de algumas dessas citações presentes no nosso caderno pedagógico. Primeira citação. Quando encontrei a obra de Freire, bem no momento da minha vida em que estava começando a questionar profundamente a política da dominação, o impacto do racismo, do sexismo, da exploração de classe e da colonização que ocorre dentro dos próprios Estados Unidos, me senti fortemente identificada com os camponeses marginalizados de que ele fala e com meus irmãos e irmãs negros, meus camaradas da Guiné-Bissau. Veja você, eu chegava à universidade com a experiência de uma negra da zona rural do sul dos Estados Unidos. Tinha vivido a luta pela dessegregação racial e estava na resistência sem ter uma linguagem política para formular esse processo. Paulo foi um dos pensadores cuja obra me deu uma linguagem. Ele me fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência. Neste trecho, a gente já tem algumas referências importantes. Por exemplo, quando ela fala dos meus camaradas da Guiné-Bissau, há aqui uma referência a uma outra obra importante de Freire nos anos 70, que é Cartas à Guiné-Bissau, onde Freire faz um relato da experiência que ele estava vivenciando em Guiné-Bissau, que havia se libertado da colonização portuguesa. E o que ela destaca, isso me parece muito significativo, e a gente pode também buscar uma referência semelhante em outras pensadoras, em outros pensadores que acabam dialogando com Paulo Freire, foi exatamente a questão da linguagem, como que Freire teria sido um dos autores que forneceu uma determinada linguagem para aquilo que ela estava sentindo, não é? Que possibilitou, a partir então da sua teoria, dar nome às coisas que se vivenciavam, para que elas pudessem ser objetivadas, para que elas pudessem ser, então, vistas de uma perspectiva mais crítica. Um segundo aspecto no segundo trecho, então, de Ensinando a Transgredir. Os escritos dele, Freire, me proporcionaram um meio para situar a política do racismo nos Estados Unidos dentro de um contexto global, onde eu via meu destino ligado ao dos negros que lutavam em toda parte para descolonizar, transformar a sociedade. Mais que nas obras de muitas autoras feministas burguesas brancas, na obra de Paulo havia o reconhecimento da subjetividade dos menos privilegiados, dos que têm de carregar a maior parte das forças opressoras, exceto pelo fato de ele nem sempre reconhecer as realidades da opressão e da exploração distinguidas segundo os sexos.
Aqui há um elemento muito interessante, onde Bell Hooks destaca a importância de Freire para que ela pudesse, então, também fazer a crítica do feminismo burguês branco, nas palavras, então, de Bell Hooks, ao chamar a atenção para um autor que, mesmo sem debater especificamente a questão da opressão devido ao sexo, ou devido ao gênero, ele permite, então, você se apropriar de determinadas categorias, no caso, então, das reflexões sobre a subjetividade, o reconhecimento da subjetividade do oprimido, do desvalido, do lascado, o reconhecimento dessa subjetividade como uma determinada potência, uma subjetividade que apresenta também um outro desejo, uma subjetividade que apresenta uma outra forma de conhecimento, que possibilita uma outra ação no mundo, foi importante para que ela pudesse, então, fazer a crítica do próprio movimento feminista com o qual ela dialogava, e para poder repensar o feminismo a partir de uma outra perspectiva também. No caso de Bell Hooks, destacando a importância e a potência do feminismo negro. Então, se por um lado Freire tem uma limitação identificada por Bell Hooks, sobretudo nas suas primeiras obras, e isso ela vai dizer em outras passagens, seja de Ensinando a Transgredir, seja de alguma das outras obras da sua trilogia do ensino, Freire realmente, em Educação como Prática da Liberdade mesmo, na Pedagogia do Oprimido, que já faz uma reavaliação de algumas noções de educação como prática da liberdade, não destaca, não coloca tanta ênfase em outras dimensões da opressão, talvez como a dimensão, então, ligado à discriminação devido ao sexo, devido ao gênero ou devido à raça. Dimensões que Freire vai retrabalhando depois em outras obras suas, mas que Bell Hooks detecta como necessárias para se pensar a opressão ligada, então, à classe social, a opressão ligada aos sistemas de colonização entre países, por exemplo, e que Freire potencializa pensar sobre isso, ainda que não se detenha naqueles textos iniciais nestes temas. Daí, então, a gente pode perceber como Bell Hooks faz um diálogo que a gente poderia dizer, chamar então de um diálogo crítico com a obra freiriana, detectando os elementos que são interessantes para que ela pense a sua realidade enquanto uma mulher negra nos Estados Unidos, sem descartar, então, aquilo que há de interessante no pensamento de Freire, se apropriando e recriando. Recriação do próprio pensamento de Freire, que Paulo Freire dizia ser necessário. Não é? Uma das críticas que ele fazia, e isso era muito evidente ao final da sua vida, era a necessidade de que não se copiasse aquilo que ele tinha feito, o que ele tinha dito, mas se recriasse a partir do que fez e do que disse. Passemos, então, agora à última das influências de Freire em um pensador, então, da intelectualidade atual. Moacir Gadotti. Moacir Gadotti nasceu em 1941, é professor titular aposentado da Universidade de São Paulo e presidente de honra do Instituto Paulo Freire. Moacir Gadotti foi um amigo pessoal de Paulo Freire. Esteve com Freire em várias atividades educativas, tanto no Brasil quanto fora também do Brasil. É alguém que acabou, então, se especializando em determinados temas muito próximos àqueles temas desenvolvidos por Paulo Freire. Então, o tema da educação, o próprio estudo da obra do Paulo Freire, a filosofia da educação, a educação de jovens e adultos, e acabou desenvolvendo algo que em Freire ainda estava começando a ser melhor elaborado nos seus escritos ali dos anos 90, que é a educação para a sustentabilidade. Algumas obras importantes, então, de Moacir Gadotti são Concepção Dialética da Educação, de 1983, Paulo Freire, uma biobibliografia, de 1996. Esta é uma das obras de referência para se estudar o pensamento freiriano, porque traz testemunhos, estudos e um levantamento, como diz o subtítulo, biobibliográfico fundamental,
para se conhecer de maneira mais aprofundada a perspectiva freiriana. Pedagogia da Terra é uma obra de 2001. A Escola e o Professor, Paulo Freire e a Paixão de Ensinar, de 2007, que discute mais sobre as ideias de Paulo Freire. E Educar para a Sustentabilidade, de 2008. Aqui na imagem, nas duas imagens que temos no slide, temos então uma foto ali do Moacir Gadotti, um pouco mais recente, essa foto, e a imagem então da capa do livro A Escola e o Professor, Paulo Freire e a Paixão de Ensinar. É um trecho deste livro que vamos destacar aqui. É um Gadotti e Freire. Paulo sempre foi uma pessoa cordial, generosa, muito respeitosa. Podia discordar das ideias, mas respeitava a pessoa, mostrando um elevado grau de civilização. E mais, sua prática do diálogo o levava a respeitar também o pensamento daqueles e daquelas que não concordavam com ele. A pedagogia do diálogo que pensou e praticou fundamenta-se numa filosofia pluralista. O pluralismo não significa ecletismo ou posições adocicadas, como ele costumava dizer. Significa ter um ponto de vista e, a partir dele, dialogar com os demais. É o que mantinha a coerência da sua prática e da sua teoria. Paulo era, acima de tudo, um humanista. Seria a única forma de classificá-lo hoje. Não há dúvida de que Paulo Freire foi um grande humanista. Aqui a gente percebe, claro, sobretudo pelo parágrafo inicial, uma proximidade, uma relação de amizade, afetuosa no texto, entre Gadotti e Paulo Freire, e ele destaca alguns pontos importantes, né? Como a perspectiva humanista. Se a gente quisesse, talvez, usar uma única categoria para tentar definir Paulo Freire, essa seria uma boa categoria. Paulo Freire foi, então, um humanista. E um outro ponto fundamental, a ideia de que a filosofia da educação freiriana é uma filosofia pluralista. Pluralismo porque dialoga com distintas perspectivas teóricas, às vezes perspectivas que poderiam soar como conflitantes. Isso a gente percebe na obra Educação como Prática da Liberdade, quando Freire dialoga, então, com uma gama muito grande de autores, de perspectivas, de correntes. Tem, então, um pouco ali da psicologia social, do Zebedee Barbu, temos ali todo o pensamento do Isebe na interpretação que Freire faz da realidade brasileira. Temos, de um outro lado, a influência do personalismo e do existencialismo cristão para pensar a questão da antropologia, a concepção, então, de ser humano. Temos as referências educacionais, pedagógicas, do escolanovismo, de autores como Dewey e como Anísio Teixeira. E outras influências se acrescentam no decorrer, então, da perspectiva pedagógica freiriana, quando Paulo Freire passa por outras experiências e outras leituras também, sem abrir mão de alguns fundamentos mais consolidados na sua concepção, então, antropológica, na sua concepção pedagógica, ele acaba, então, acrescentando outras leituras, outros autores, outras autoras, outras influências. Né? Outras influências que, algumas vezes, até poderiam, em tese, entrar em choque com a perspectiva de outros autores com os quais o Freire dialoga, como, por exemplo, um existencialismo. O Freire dialoga tanto com o existencialismo cristão quanto com o existencialismo ateu. É importante para o pensamento dele, tanto um autor como Gabriel Marcel, para falar de um existencialismo cristão, quanto um autor como Sartre, para falar de um existencialismo ateu. Mas essa aparente contradição acaba encontrando em Freire uma determinada organização, uma síntese elaborada justamente porque ele parte de determinadas concepções de base e vai, então, aprofundando, desdobrando, repensando essas concepções à medida em que participa de outras experiências educativas fora do Brasil, depois também no Brasil, quando retorna,
após a anistia, já no finalzinho, 1979, 1980, e também a partir das leituras que ele vai fazendo ao longo da sua obra. Então, no caso aqui do Freire, o que temos é uma filosofia pluralista que parte de um ponto de vista específico e consegue dialogar com distintas perspectivas teóricas, conformando, então, se quisermos, uma perspectiva de um grande humanista, para ficar, então, aqui na linguagem, na definição do Moacir Gadotti. Vamos fechar, então, aqui agora o slide e falar brevemente de uma obra importante para quem quiser depois se aprofundar nas leituras críticas sobre Paulo Freire. Bem, para completar, então, essa aula número 4, que trata das críticas à educação como prática da liberdade, e trata também um pouco ali das influências do pensamento Paulo Freire, gostaria, então, de indicar para vocês, e esta é uma das sugestões que aparecem no caderno pedagógico, uma das sugestões bibliográficas colocadas ao final do caderno pedagógico desse módulo 1, Freire e o Brasil, é a obra de Carlos Alberto Torres, Diálogo e Praxis Educativa, uma leitura crítica de Paulo Freire. Esta é uma obra que foi recentemente reeditada. Ela originalmente eram 3 obras publicadas, então, no final dos anos 70, início dos anos 80, pela editora Loyola, que em 2014 faz uma reedição, juntando 3 obras em um único volume, que é este volume, Diálogo e Praxis Educativa, uma leitura crítica de Paulo Freire. Foi deste volume que extraímos a referência ao texto de Rodolfo Kusch, colocado, então, no caderno pedagógico e apresentado aqui nesta aula 4. Além do texto de Kusch, vocês podem encontrar nesta obra outros textos críticos relativos a experiências diferenciadas de Freire, a experiências de Freire na América Latina, mas também as experiências de Freire na África, ou as experiências com o chamado método de alfabetização ou com as ideias pedagógicas de Freire nesses outros espaços. É uma obra, então, de referência para quem quiser se aprofundar na análise crítica das ideias freirianas. Você tem, no primeiro momento, uma síntese das ideias freirianas apresentadas pelo autor Carlos Alberto Torres, e depois você tem, além de alguns outros estudos apresentados pelo Carlos Alberto Torres, você tem também determinadas compilações, antologias de textos do próprio Freire, que vão apresentando diferentes facetas do seu pensamento, e também textos de outros autores, como o Rodolfo Kusch, que citamos aqui, e outros mais que fazem análises de dimensões específicas do pensamento de Paulo Freire, ou de algumas experiências baseadas nas suas ideias. Então, fica a dica desta obra, Diálogo e Praxis Educativa, uma leitura crítica de Paulo Freire, como uma obra fundamental para quem quiser se aprofundar nas investigações sobre o pensamento freiriano. Bom, pessoal, ficamos por aqui e com isso, então, encerramos esse primeiro ciclo de atividades do nosso curso com as aulas, então, assíncronas. Foram, então, a aula 1, com a contextualização histórica e teórica da obra Educação como Prática da Liberdade. Depois tivemos a aula 2, onde fizemos a análise dos capítulos 1 e 2 de Educação como Prática da Liberdade. Na aula 3, encerramos a análise do livro Educação como Prática da Liberdade, investigando os capítulos 3 e 4, destacando a concepção pedagógica, os conceitos e a questão metodológica em Paulo Freire. E agora, com a aula 4, Críticas à Educação como Prática da Liberdade, encerramos esse primeiro momento, então, assíncrono do nosso curso Paulo Freire, 100 anos, leituras fundamentais, módulo 1, Freire e o Brasil. Ainda teremos algumas atividades síncronas, então é importante a gente ficar atento,
ficar atenta ao que teremos na sequência do curso, que serão, então, um Tira Dúvidas, uma aula especial síncrona realizada, então, no dia 29 de setembro, onde a gente vai poder trabalhar algumas dúvidas e comentários que vocês fizeram, melhor dizendo, ao longo das aulas síncronas e que vocês podem também fazer no dia do Tira Dúvida, que é no dia 29. Depois teremos ainda uma entrevista para poder investigar e dialogar com o especialista, o Bruno Costa, sobre o Paulo Freire e os movimentos de cultura popular ali do final dos anos 50, início dos anos 60. E, por fim, encerraremos, então, as nossas atividades do curso, as nossas atividades síncronas do curso, com a roda de conversa, que será no dia 30. Então, fiquem atentos, fiquem atentas às comunicações que vocês receberão sobre essas atividades síncronas. E, mais uma vez, muito obrigado ali pela participação de vocês, pelo interesse de vocês com relação ao módulo 1 Freire e o Brasil. Ficamos aqui e indico mais uma vez que vocês deem uma olhada no caderno pedagógico para poder aprofundar alguns dos temas que foram apresentados durante essas 4 aulas e também para buscar outras referências que podem ajudar no aprofundamento do estudo, então, da obra Educação como Prática da Liberdade e do pensamento do Paulo Freire, de maneira em geral. Fica, então, aqui o meu abraço e a gente se encontra nos momentos, então, síncronos que teremos no nosso curso. Até mais!